Irmãos, eu quero meditar com vocês hoje no seguinte tema: fuja da improdutividade religiosa. Fuja da improdutividade religiosa. O apóstolo Paulo diz que a presença deles em Tessalônica não foi inútil, porque possuíam um propósito. Não foi improdutiva, porque eles possuíam um propósito também. O apóstolo Paulo, ele escreve no início, talvez a sua Bíblia está dizendo não foi de uma forma vã, mas quer dizer a mesma coisa. Inútil, vã, improdutiva. Mas quando nós olhamos para esta carta de Paulo aos Tessalonicenses, nós precisamos destacar algumas coisas. Tessalônica era uma cidade importante. Tanto é que foi instituída como capital da Macedônia. Tessalônica, primeiramente, não se chamava Tessalônica. Anteriormente se chamava Terma, ou Termã, por suas fontes termais ou térmicas. Recebeu este nome, Tessalônica, em 315 a.C., por ocasião da meia-irmã de Alexandre o Grande. E no tempo em que Paulo vivia, Tessalônica possuía cerca de 200.000 habitantes, dentre gregos, dentre romanos, judeus. Tessalônica era um porto militar e também comercial. Assim, o tamanho da sua relevância e da sua importância também. Mas Paulo chegou ali. E Paulo, ele não chega sozinho. Paulo leva consigo Silas e Timóteo. E ali começam a ensinar sobre Jesus, sobre o Messias. A palavra do Senhor nos diz que eles se colocaram durante 3 sábados, 3 semanas, ensinando na sinagoga, naquele lugar. Depois disso, veio a perseguição de alguns judeus que se levantaram. Aí então eles se deslocaram dali. Mas depois de um tempo, Paulo, ele se reencontra com Timóteo e diz para Timóteo: Timóteo, volte a Tessalônica, porque nós precisamos saber como está lá. Depois de algum tempo, os dois se encontram em Corinto. Aí então, Paulo, ou melhor, Timóteo leva o seu relatório a Paulo. E aí então Paulo escreve a sua primeira carta aos Tessalonicenses. Esse é o contexto que nós estamos. É aqui que nós estamos. E com certeza Timóteo, ele traz, e ele diz para Paulo que a igreja estava firme, estava fortalecida, embora fossem apenas 3 semanas, a igreja tinha recebido o alimento, estava alimentada. Mas também existiam as perseguições, como era de costume. Aí então Paulo escreve para fortalecer aquele povo e direcionar aquele povo na presença do Senhor Jesus, instruindo e também dando uma palavra de ânimo para aquele povo. Paulo, ele muda a rotina daquele lugar. Paulo, ele muda a rotina de algumas pessoas, daqueles que aceitaram a Cristo, daqueles que mudaram as circunstâncias da sua vida por causa da palavra de Paulo e por causa dos ensinamentos em que cresceram na presença do Senhor Jesus. Paulo então, ele traz algo novo para aquele povo através de Jesus. E também então nós podemos dizer que Paulo, ele foi útil na vida daquelas pessoas, porque direcionou eles para uma vida cristã verdadeira. Paulo então, ele direciona o povo.
ele direciona para Cristo, porque Cristo era o centro do Evangelho, é o centro do Evangelho. Paulo, ele direciona aquela cidade a Cristo. Paulo foi útil a Cristo, ele se permitiu ser usado por Cristo. Aí então ele escreve no seu segundo capítulo que eles se lembrassem de que eles estiveram ali não de uma forma inútil, mas para anunciar a Cristo, não de uma forma improdutiva, mas para anunciar a Cristo. E quando eu estava estudando essa palavra, o Senhor falava forte ao meu coração, que nos dias de hoje nós não podemos viver uma vida de improdutividade na presença de Deus. De improdutividade. Nós vimos na igreja, mas eu vou na igreja todos os domingos, eu vou na igreja todas as sextas-feiras. Mas isso não te torna produtivo. Como você tem levado a sua vida? Como que você tem lidado com a sua vida? O que tem causado diferença na vida das outras pessoas ao olharem para você? O que tem despertado nas outras pessoas a diferença de Cristo ao olharem para você? E quando eu estava escrevendo um pouco esse sermão, eu me lembrei que alguns meses atrás eu me coloquei e eu estava com a minha tarde, não tinha muitas coisas para fazer, eu disse, eu vou limpar meu escritório aqui de casa. E no final eu não queria ter começado, irmão. Eu sei que você não quer começar a limpeza aí no seu escritório, porque você não sabe a hora que você vai acabar. Eu não sabia a hora que eu ia terminar, terminei logo mais à noite. Mas o que aconteceu foi que eu achei tanta coisa inútil lá, tanta coisa que não me trazia produção, papéis que estavam guardados há anos ali, que não me acrescentariam nada. Aí eu me lembrei disso. Eu me lembrei que eu encontrei algumas coisas ali que não serviriam mais para mim. Papéis com anotações que já tinha feito, outras anotações e já tinha usado, mas que permaneciam ali. Aí eu entendi alguma coisa. Sabe o que eu entendi? Eu entendi que aquilo que é inútil, aquilo que não traz produção, ele não apenas ocupa um lugar, mas ele não acrescenta nada naquilo que está à sua volta. Pior do que ser improdutivo é você não acrescentar nada aonde você está. Paulo, ele foi produtivo porque ele acrescentou na vida das pessoas. E o meu desejo é sempre acrescentar na vida das pessoas. O meu desejo é sempre querer acrescentar algo na vida das pessoas, apresentando a Cristo. Porque Cristo, como nós acabamos de cantar, é tudo. Ele é o meu tudo. Ele é a minha vida. Ele é o que eu preciso. E eu preciso fugir da improdutividade. Eu não posso achar que vir à igreja me faz produzir, se as minhas ações lá fora estão sendo totalmente contrárias àquilo que eu aprendo dentro da igreja. Aquilo que o pastor cansa de falar aqui na frente, você continua fazendo. Paulo lembra eles, nós não estivemos com vocês de uma forma inútil e improdutiva. E eu quero meditar com você rapidamente algumas lições que o Espírito Santo falou em meu coração, que eu quero compartilhar com você nesta noite. Pastor, como eu fujo da improdutividade religiosa? Em primeiro lugar, não deixe que as lutas sobreponham a importância do Evangelho. Em outras palavras, não troque o Evangelho pelos seus problemas. Olha o que Paulo diz no primeiro verso. Olha o que Paulo nos diz e nos revela. Quero ler com você. Quero que você faça e acompanhe a leitura, melhor dizendo, no segundo verso. Paulo diz assim: apesar de termos sido maltratados e insultados em Filipos, como vocês sabem, com a ajuda do nosso Deus, tivemos coragem de anunciar o Evangelho de Deus,
a vocês em meio a muita luta. Eu não posso deixar que os meus problemas tomem o lugar do Evangelho. Como assim, pastor? O que acontece é que muitas vezes nós deixamos o nosso problema gerar dúvida do nosso coração. Paulo tinha acabado de sair de Filipos, preso onde estava, mas ele chega em Tessalônica e diz, escreve aos Tessalonicenses dizendo, vocês se lembram que nós estivemos aí? Quando saímos de Filipos perseguidos? Sabe por quê? Porque os meus problemas muitas vezes, ele me trava. E ele me gera dúvida de quem eu sou realmente em Cristo. Quantos de nós já passamos por problemas? E olhamos para alguém ou para o céu e falamos assim, será que Deus se lembra de mim? Será que Ele se lembra de mim? Será que Ele não está vendo o meu problema? Será que Ele não está vendo a minha adversidade? Será que Ele não está vendo o momento que eu estou enfrentando? Mas Paulo me dá uma lição belíssima, de que mesmo diante das lutas e dos problemas e das adversidades, eu preciso continuar firme no Evangelho de Cristo. Eu preciso continuar firme no Evangelho de Cristo. Porque as lutas são inevitáveis, os problemas são inevitáveis, os momentos difíceis são inevitáveis. E quantas vezes nós falamos, Deus não está me vendo, e eu deixo de ir na igreja, eu deixo de ter a minha vida de oração, eu deixo de ter a minha vida de leitura da palavra, porque eu penso, eu deixo que o problema venha gerar dúvida no meu coração. Eu escrevo a vocês, lembrando que eu estive com vocês quando tinha passado por Filipos e fui perseguido. Charles Swindoll, no seu livro Liderança em Tempos de Crise, ele descreve a história de Beethoven, um grande músico, um grande compositor, 9 sinfonias, dentre tantas outras composições. Mas aos 20 anos Beethoven começa a perder a sua audição. Imagine isso. O músico perdendo a sua audição. Aos 20 anos ele começa a perder a sua audição. Aos 50 anos ele já não mais escutava. Ele já não mais ouvia. E certa feita ele tentou reger uma orquestra, assim, mas fracassou. Mas diz a história que um dia ele disse, eu vou agarrar a vida pela garganta. O que Beethoven estava dizendo, eu não desisto de viver. Charles Swindoll, ele diz, usando estas palavras, eu preciso agarrar os meus problemas pela garganta. Eu não posso desistir de viver. Porque a minha esperança está em Deus. Porque a minha esperança está no Senhor. A minha esperança vem dEle. Os meus problemas não devem tomar o lugar de Cristo, do Evangelho de Cristo na minha vida. Não podem tomar o lugar de Cristo na minha vida, não podem tomar o lugar da presença de Deus na minha vida. Olha o que o apóstolo Paulo diz no versículo 2 ainda, apesar de termos sido maltratados em Filipos, como vocês sabem, com a ajuda de nosso Deus, mesmo passando por um momento de luta, nós contamos com a ajuda do nosso Deus. Mesmo você enfrentando um momento de dificuldade, nós enfrentamos porque nós sabemos que o Senhor está ao nosso lado, que Ele está no controle de todas as coisas, que Ele está dirigindo as nossas vidas. Mas Paulo continua dizendo, com a ajuda de Deus tivemos coragem, tivemos ânimo. Sabe o que você precisa diante de um problema?
se render ao Senhor e deixar Ele te dar ânimo. Ele te motivar, te dar ânimo. Ele nos empurrar para frente. Paulo diz: no Senhor tivemos coragem, fomos fortalecidos, tivemos ousadia. No Senhor, porque Ele é a nossa força. Ele é a nossa força. Os problemas nos geram ansiedade, preocupação, depressão, assim nós deixamos de viver. Mas Paulo estava vivo em Cristo, e ele não deixou as lutas apagarem o brilho do Evangelho na sua vida. Pastor, como eu posso fugir da improdutividade? Não deixe que os problemas tomem o lugar da sua fé, meu irmão. Não deixe os problemas tomarem o lugar da sua fé, porque quando você coloca um problema como centro da sua vida, você passa a ser um problema. Quando eu deixo que o problema tome o lugar da minha vida, eu passo a ser um problema. Porque não vai ter lugar bom, não vai ter companhia boa, porque eu sou o problema. Então peça para que o Senhor te dê ânimo. Peça para que o Senhor te abençoe onde Ele te colocou. Talvez você está enfrentando um problema na sua família. Peça para o Senhor que Ele te direcione. Mas não perca o ânimo. Talvez você está enfrentando um problema na sua empresa, no seu trabalho, quem sabe nos seus estudos que não estão indo bem. Mas peça a direção de Deus. Mas não desanime. Continue fortalecido, porque do Senhor vem a nossa vitória. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor por isso. Segundo lugar, como eu posso fugir da improdutividade? Como que eu posso produzir para o reino de Deus? Como que eu posso produzir para o reino do Senhor? Segundo lugar, não deixe de viver uma vida que agrade a Deus. Você já parou para pensar que nós podemos agradar a Deus? Nós podemos agradar a Deus. Não deixe de viver uma vida que agrade a Deus. Versículo 3 e versículo 4 diz assim: pois nossa exortação não tem origem no erro, nem em motivos impuros, nem temos intenção de enganá-los. Ao contrário, como homens aprovados por Deus, para nos confiar o Evangelho, não falamos para agradar pessoas, mas a Deus, que prova o nosso coração. Viva para agradar a Deus. Aonde Ele te colocou, viva para agradar a Ele. Agrade o coração do Senhor. Agrade Ele. Esteja vivendo para Ele. Esteja vivendo para Ele. Não adianta eu vir para o culto dia após dia e não viver para Ele. Isso não passa de religião. Mas o Evangelho realmente é viver com Cristo, ter a comunhão com Cristo, ter uma vida voltada para Cristo, para agradar o coração dEle. Assim nós somos fortalecidos no Senhor. Uma vida que agrade a Deus é uma vida que viva a verdade do Evangelho, não o Evangelho de fachada, como se diz. O apóstolo Paulo diz isso aqui. Nós nos apresentamos diante de vocês como homem de Deus, vivendo a verdade do Evangelho. Aonde o Senhor nos colocou, nós precisamos viver a verdade do Evangelho. Uma vida justa, santa e irrepreensível. Uma vida que agrade a Deus é uma vida que busque a santidade na presença dEle. Depois você pode ler com mais calma 1 Tessalonicenses capítulo 4, do versículo 1 ao versículo de número 8, você vai ver ali também Paulo falando de agradar a Deus. Nós precisamos viver para agradar a Deus. Nós precisamos viver uma vida verdadeira no Evangelho, uma vida justa, santa e irrepreensível. Justa, santa e irrepreensível. Olha o versículo 3, o que diz: pois nossa exortação não tem origem no erro, nem em motivos impuros,
nem temos intenção de enganá-los. Ou seja, o apóstolo Paulo estava dizendo, a nossa exortação tem origem na verdade. Olha o que diz o verso 10 agora. Tanto vocês como Deus são testemunhas de como nos portamos de maneira santa, justa e irrepreensível entre vocês, os que creem. Pois vocês sabem que tratamos cada um como um pai trata seus filhos, exortando, consolando e dando testemunho, para que vocês vivam de maneira digna de Deus, que os chamou para o seu reino e glória. Uma vida que agrade ao Senhor, é uma vida justa, santa e irrepreensível. As pessoas precisam ver isso em mim. Paulo trouxe a diferença para aquele lugar, porque as pessoas viam nele isso. Uma vida justa, santa e irrepreensível. Amém, irmãos? Mas vamos continuando aqui, para terminarmos. Como que eu posso produzir mais, pastor? Como que eu posso viver uma vida produtiva, não uma vida inútil, não uma vida improdutiva? Como que eu posso servir ao reino de Deus? Como que eu posso servir ao reino do Senhor? Como que eu posso servir a Ele? Como que eu posso viver uma vida para Ele? Como que eu posso me doar mais para Ele? Terceiro lugar, não deixe que sua vida se acomode na inutilidade. Esteja disposto a servir. Versículo 9 diz assim: irmãos, certamente vocês se lembram do nosso trabalho esgotante e da nossa fadiga. Trabalhamos noite e dia para não sermos pesados a ninguém, enquanto pregávamos o Evangelho de Deus a vocês. Não se acomode na improdutividade, mas viva o Evangelho do Senhor. Faça diferença onde você está. Faça diferença. Saiba aproveitar as oportunidades. Não fique com vergonha das pessoas descobrirem que você é um cristão. Não fique com vergonha das pessoas descobrirem que você serve ao Senhor Jesus. Porque elas estão precisando de uma palavra de incentivo e de conforto que você pode dar através de Cristo. Paulo diz, nós estivemos com vocês dia e noite. Nós não perdemos as oportunidades. Nós agimos. Nós falamos. Paulo transformou a história daquele lugar, pois estava disposto a servir. Paulo estava dizendo, nós trabalhamos em prol de vocês, a ponto de doar a nossa vida para vocês. Pastor, como eu posso produzir mais? Esteja disposto a servir aonde o Senhor te colocou. Na sua faculdade, no seu trabalho. Não perca as oportunidades que o Senhor te dá. Não perca as oportunidades que Ele tem te dado. Não perca. Produza para o reino de Deus. O apóstolo Paulo diz, nós não estivemos com vocês inutilmente. Talvez você está vivendo de uma forma improdutiva. Talvez está bastando para você vir à igreja e voltar para sua casa e continuar a sua semana como você bem achar. Mas hoje o Senhor te chama. Faça um compromisso com Ele. Produza para Ele. Se doe mais. Seja útil onde você está. Porque foi o Senhor que te colocou ali. Foi o Senhor que te colocou ali. O apóstolo Paulo diz, nós trabalhamos dia e noite. Nós amamos vocês. Nós cuidamos de vocês. Tivemos afeição por vocês. Não apenas amamos, mas também demos a nossa vida por vocês. Que você possa se envolver realmente, ser útil e assim crescer na presença do Senhor, em nome de Jesus. Amém?